Tiago 4:1. Quero aproveitar para lembrar os irmãos, você que fez o pedido do seu material da Escola Bíblica Dominical, antes de ir embora, retira seu material com a diaconisa Marcele. A gente já começa no próximo domingo, o último trimestre de 2022, caminhando para o final do ano. Então, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Hoje nós louvamos ao Senhor porque nós encerramos na Escola Bíblica Dominical o trimestre atual e hoje também nós encerramos essa pequena série de mensagens em prol do Setembro Amarelo. Nós temos tido desde o primeiro domingo desse mês. Tiago 4:1 diz assim a palavra do Senhor: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, sem fechar a Bíblia de preferência, nós vamos precisar dela. E oremos ao Senhor. Feche teus olhos, encurva a tua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, até aqui a leitura da tua palavra. Nós suplicamos a Deus, ao teu Espírito Santo, que se faz presente neste lugar, que seja o nosso companheiro de estudo da tua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, limpa os nossos olhos, aguça os nossos ouvidos, para que o teu Espírito Santo, assim, ao falar, estejamos sensíveis a ouvir. Nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Pai querido, que a tua graça e a tua misericórdia nos perfume com o bom perfume de Cristo. E que ao término desse culto, nosso coração esteja repleto de alegria pelo alimento espiritual que o Senhor nos tem fornecido. Assim nós te pedimos no início dessa mensagem e te agradecemos pela doce companhia do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meu objetivo é que esse texto de Tiago, no capítulo 4, de preferência do versículo 1 ao 10, que é o meu objetivo de chegar com você essa noite, produza no seu coração a alegria que produziu nos primeiros cristãos ao receberem essa carta. Porque a vida por si só já traz inúmeras dificuldades, inúmeras preocupações, anseios, muitas adversidades. E é justamente essas coisas que Deus permite que façam parte da nossa vida para nós compreendermos que nós ainda não estamos salvos. Mas são também essas coisas que devem nos incomodar a buscar um lugar melhor. E esse lugar melhor é alcançado através do arrependimento dos nossos pecados, em prol de uma vida vindoura. Só que Tiago, no capítulo 4, versículo 1 ao 10, vai tratar inúmeros problemas que envolvem isso. Então, todas as vezes que a tristeza, que a aflição ou a angústia bater à porta do seu coração, você precisa entender que o remédio para a salvação das nossas almas é a palavra de Deus. Deus deu aos homens, através da ciência, da psiquiatria, da medicina, da psicologia, inúmeros recursos para auxiliarem a nossa caminhada nessa terra. Mas nenhum desses recursos substitui uma vida de oração, de comunhão com Deus, de espiritualidade, de arrependimento, porque nós somos lavados pela purificação da palavra. A palavra é a água purificadora que nos lava e que nos reme de todo o pecado. Então, no capítulo 4, do versículo 1 ao 10, Tiago vai tratar de alguns problemas de uma igreja específica, e é bem provável que você se encaixe em alguns desses problemas. Todos nós vamos nos encaixar em alguns desses problemas. Caso você não se encaixe em alguns desses aqui, peça a Deus que te dê o esclarecimento, porque são textos muito abrangentes em vários tipos de comportamentos. Então, abre comigo aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? O texto de Tiago 4 vai ter inúmeras perguntas, eu vou te lembrando à medida que elas forem aparecendo, mas inúmeras perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não exige resposta. Vou te dar um exemplo. Digamos que você está chegando em casa da rua, e aí sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, acabou de passar pano no chão da casa, o chão ainda está úmido. Aí você chega com um sapato sujo da rua. Aí quando você chega na porta, quem acabou de limpar o chão vira para você e fala: você não vai entrar aqui com esse sapato sujo, né? Essa pergunta não quer resposta. Essa pergunta é como se dissesse assim para você: você está vendo, você tem consciência que isso aqui não faz sentido, né? Então você para aí e tira o seu sapato. Isso é uma pergunta retórica.
Tiago, capítulo 4, tem várias perguntas retóricas. A primeira delas está aqui no versículo 1, que diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele não quer resposta. Ele quer que as pessoas que estão recebendo essa carta reflitam sobre o comportamento que estão tendo. E ele continua dizendo assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? São duas perguntas retóricas. As duas terminam com interrogação, são duas perguntas que não querem respostas. Então, é como se Tiago estivesse perguntando assim para a igreja: ó, vocês vivem em guerras e vivem em contendas. E aqui não é guerra no sentido literal, guerra militar, mas guerra no particular. Sabe, às vezes um casamento não vai bem e diz que aquele casamento está em pé de guerra. É esse tipo de guerra, não é aquela guerra declarada, mas é aquela guerra que traz angústia, que traz aflição. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? E aí ele mesmo responde em forma de pergunta, dizendo: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 1, começa fazendo um apelo à consciência de quem ouve. A palavra de Deus apela muito para mim e para a sua consciência. A consciência é a única coisa que nos distingue de todas as demais criações. Se você olha um animal, um cachorro, um gato, um cavalo, seja qual for, todos eles têm vida igual eu e você temos, têm energia igual eu e você temos, têm um corpo composto por matéria igual eu e você temos, mas eles não têm uma coisa que é consciência. Quer ver uma coisa? Às vezes eu e você temos um dia estressante ou cansativo, e aí a gente chega em casa e às vezes tem dificuldade para dormir porque o dia foi muito estressante, nos aborrecemos muito, nos chateamos muito. Você nunca vai ver isso acontecer com o seu cachorro, você nunca vai ver isso acontecer com o seu gato. O cachorro tentou pegar e tentou matar ele hoje, o gatinho. Ele vai chegar em casa e vai dormir como se nada tivesse acontecido. Amanhã ele vai passar pela mesma situação, vai chegar em casa e dormir como se nada tivesse acontecido, porque ele não tem o que eu e você temos, que é a consciência. Então, Tiago começa apelando à consciência dos irmãos. Ele começa dizendo assim: as guerras e contendas vocês estão vendo, mas vocês já pararam para pensar por que elas acontecem? Será que elas não acontecem por causa das paixões que guerreiam dentro de vocês? A comunidade que recebia essa carta era uma comunidade que tinha seu coração dividido. Ao mesmo tempo que haviam recebido o evangelho da restauração, da cura e da salvação da alma, também era uma comunidade que estava muito distraída com os seus próprios interesses, suas próprias vontades. O dinheiro é importante, o trabalho é importante, a alimentação é importante, mas todas essas coisas ficam aqui. Se você começa a perder o alvo da sua oração, da sua comunhão, da sua espiritualidade, por causa de um carro, por causa de uma casa, de uma roupa, ou de algum convite que você não recebeu, de um amigo que talvez não te tratou da forma que você queria, quando essas coisas começam a tomar o nosso coração, nós precisamos apelar para a nossa consciência e conversar com a nossa própria consciência. Por que nós estamos assim? Por que essa tristeza tem dominado o meu coração? Será que essa tristeza, será que a raiz dessa tristeza não está baseada em coisas que perecem e que aqui permanecem? E aí no versículo 2, Tiago diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. E aí, de novo aqui, a expressão que Tiago fala que a igreja mata, não era matar pelas vias de fato de tirar a vida de alguém. Apocalipse vai dizer que os homicidas ficarão de fora do reino dos céus. Mas existe uma conotação para homicida, que é aquele que mata o seu irmão com uma palavra. Então, é o sentido figurado do homicida, matar alguém com a palavra. Tiago aqui está dizendo que o sentimento no coração da igreja esfriou de maneira tal que eles matavam, não na forma literal, mas matavam no comportamento, matavam nas palavras, matavam no jeito, matavam nas expressões. Sabe quando o pai dá uma observação, uma orientação para o filho pode até obedecer, mas ele torce a cara em sinal de que não gostou daquilo ali? O pai pode não corrigir o filho porque ele não falou nada, mas a ação, a expressão, o jeito que o filho se comportou produz tristeza no coração do pai. E aí Tiago está dizendo assim: vocês matam, vocês cobiçam e vocês invejam. A tradução mais fácil para isso aqui é Tiago está dizendo assim: vocês são extremamente invejosos. E o invejoso tem uma característica muito peculiar. Digamos que eu tenho esse livro aqui. O invejoso ele não quer ter um livro igual, ele quer ter esse livro, que é o meu. Porque ele quer ter o que eu tenho, não igual, mas para ele ter e eu não. Porque não é a concepção do invejoso ter alguma coisa e o outro não ter, o coloca em um nível de superioridade. Compreende? Então, Tiago está dizendo assim: vocês são invejosos.
Existe um sentimento que está dominando o coração de vocês e que está afastando vocês da espiritualidade, que é o sentimento da inveja, que é o sentimento de desejar ter coisas que não são para vocês, desejar ter coisas que não pertencem à vida de vocês. E é por isso que lá no versículo 4 ele vai dizer que se nós escolhemos ser amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Porque escolher ser amigo do mundo é escolher ter coisas que não são para nós. As falsas alegrias desse mundo não são para nós. O que o mundo tem a oferecer não são para nós, não suprem as nossas necessidades. E aí é muito bonito que ele termina dizendo assim, não tem porque não pedem. E aí a gente pensa, poxa vida, então tudo que eu não tenho é porque eu não peço. Então eu tenho que pedir, porque se eu pedir eu vou receber. E aí de novo é uma pergunta retórica. Porque olha só o que fala no versículo 3. O versículo 3, na verdade, começa no final do versículo 2. É uma frase só, que fica assim. É uma oração só que fica assim. Não tem porque não pedem. Continuação do raciocínio. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Uma forma muito fácil de você compreender esses versículos é você substituir a palavra pedir pela palavra oração. Porque o que Tiago está corrigindo na igreja é que a igreja começou a observar no mundo tudo aquilo que o mundo tinha de agradável. Como consequência disso, eles abandonaram a espiritualidade verdadeira e deixaram de orar. Ao deixar de orar, eles começaram a perder um elemento importantíssimo para mim e para a sua salvação, que é a resistência. Todas as vezes que a Bíblia fala de oração, ela fala no sentido de resistência. Como que nós resistimos ao diabo? Através da oração, conhecimento da palavra e uma vida de oração. Essas são as ferramentas que Deus nos deu. Então, quando o Tiago fala da oração, ele diz assim, vocês não têm porque vocês não pedem, ou seja, vocês não oram. Vocês abandonaram a vida de oração, por isso vocês não têm o que vocês querem. Só que quando vocês oram, que é o versículo 3, quando vocês pedem, ou seja, quando vocês oram, vocês não recebem, porque vocês oram por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago está dizendo para eles assim, vocês abandonaram a vida de oração. E o abandono da vida de oração produz uma vida voltada a tudo o que perece. E tudo o que perece são as alegrias e os prazeres dessa vida. E uma vida voltada para essas coisas é uma vida cheia de tristeza, de angústia, de amargura e solidão. E Tiago diz assim, muitas coisas que vocês querem, vocês não recebem porque vocês não pedem, ou seja, vocês abandonaram a oração. E quando vocês oram por motivos errados, pedindo a Deus que conceda a vocês coisas que não são importantes, mas sim são meros prazeres. E se aborrecem porque Deus não dá. Hoje pela manhã, nós relembramos alguns tópicos da Escola Bíblica Dominical e alguns deles falam sobre a distorção do Evangelho. O que seria essa distorção do Evangelho? Hoje em dia nós temos vários evangelhos sendo pregados, voltados para a satisfação do homem. Então, eu pego da palavra de Deus tudo aquilo que me confronta com a minha natureza, com quem eu sou, com quem eu devo ser, eu pego todas essas coisas e escondo, e trago à mostra só o evangelho da bênção, da prosperidade, que faz crescer, que faz triunfar, que faz ser curado, e eu esqueço que Deus não poupou o seu próprio filho. E quando ele fala para mim e para você que ele não poupou o seu próprio filho, foi por amor a mim e a você, mas ele não está dizendo que nos poupará das aflições, então somente estará conosco nelas. Deus não poupou Jó de perder seus filhos, de perder sua riqueza, de ter sua saúde danificada, mas Deus estava com ele quando ninguém mais estava. No momento da sua maior solidão, raspando as suas feridas com um caco de telha, Deus estava com ele. Essa é a promessa do Evangelho para mim e para você. Então, esse evangelho que traz à mostra só as riquezas, as bênçãos, as prosperidades, o fogo, o vigor espiritual, é um evangelho que está diluído no desejo do homem. É um evangelho egocêntrico. O nosso ego toma o lugar máximo da pregação. E Tiago está dizendo, é por isso que vocês não têm o que vocês pedem. Vocês abandonaram a vida de oração. E quando vocês lembram da oração, vocês lembram como se fosse uma petição. E não é uma petição pela misericórdia, pela graça, pela consolação, pela presença, pelo ânimo, pelo vigor, não. É por coisas que alimentem o ego de vocês. É pelo dinheiro, é pelos prazeres, é pela riqueza, é por ter algo que não é para você. Percebe como o Tiago está confrontando a realidade da igreja? Ele está confrontando coisas que são peculiares àquela igreja, mas também são peculiares a mim e a você. Talvez a raiz da nossa tristeza seja a nossa vida de oração que foi abandonada em algum lugar. Tem um hino muito bonito de uma moça chamada Deise Jacinto. E aí ela fala assim, é uma oração, e nessa oração Deus responde.
E aí Deus responde assim, aonde é que você me esqueceu? Você me esqueceu numa estante, que é onde você deixa livros que você não usa. Não sei se você tem na sua casa uma estante de livros, mas você coloca lá livros que você não está lendo. O livro que você está lendo fica onde? Na cabeceira da sua cama, num móvel de fácil acesso. Aquele que você não está usando vai para a prateleira. E aí Deus pergunta, onde é que você me esqueceu? Numa prateleira, e a segunda pergunta é, ou num retrovisor. Quando você está dirigindo o seu carro, qual que é o maior vidro que ele tem? O para-brisa. O para-brisa está onde? Na frente, porque você está olhando para frente. E um dos menores está onde? Aqui, para você olhar para trás. Deus está dizendo assim, você me esqueceu no retrovisor? Ou seja, eu faço parte do seu passado, mas eu não estou mais naquilo para onde você está indo. Eu não faço mais alvo de onde você está se dirigindo. Então, talvez a tristeza do meio do seu coração seja a nossa vida de oração que foi abandonada. A tristeza da comunidade que Tiago está tratando é a falta de oração. É a falta de comunhão com Deus. Deixar de orar é um perigo para mim e para você. Deixar de orar é abandonar uma ferramenta extremamente valiosa para nós perseverarmos na salvação das nossas almas. Porque o reino dos céus é alcançado pela força. E que força é essa? Uma força que só Deus pode nos dar. Não existe possibilidade de nós darmos manutenção à nossa fé se ela não for única e exclusivamente pela força do Espírito Santo. Porque muitas vezes você vai se prostrar, se ajoelhar em oração, vai se colocar com o rosto em terra para orar, e a angústia e a aflição do seu coração vai ser tamanha que você não vai encontrar palavras para expressar. E em situações como essa, você precisa se lembrar que o Espírito Santo traduz os seus sentimentos e as suas aflições para Deus de forma que ninguém consegue fazer. Compreende, irmãos? Versículo 4 diz assim, só voltando no versículo 3, então a igreja estava numa luta desenfreada, numa tentativa desenfreada, de buscar tudo aquilo que trazia alegria momentânea, ao custo de se afastar de Deus, ao custo de abandonar a espiritualidade verdadeira. E aí no versículo 4 ele começa dizendo assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E aí a gente precisa levar algumas coisas aqui em consideração. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que a expressão adúlteros aqui pode se referir, sim, a pessoas que estavam verdadeiramente casadas com alguma pessoa e tinham relações íntimas ou tinham intimidades com outras pessoas. Pode ser que seja isso. Mas é muito provável que aqui seja uma palavra figurada para adúltero. Não é adúltero no sentido daquele que se deita com alguém que não é o seu cônjuge, mas sim adúltero como aquele que adultera a fé verdadeira em prol dos seus próprios prazeres, porque faz mais sentido com o que Tiago está falando. Tiago está fazendo uma série de perguntas para a igreja. Vocês não veem que a frieza no coração de vocês é porque vocês pararam de orar, vocês pararam de se consagrar, vocês pararam de constranger o caráter humano de vocês diante das Escrituras. Vocês são adúlteros, porque vocês adulteram a pureza e a genuinidade da palavra por conta daquilo que vocês querem. Então vocês são adúlteros porque vocês abandonam a aliança que vocês fizeram com o Senhor em prol de uma aliança que vocês fazem com os seus próprios prazeres. E aí, se nós escolhermos fazermos aliança com os nossos próprios prazeres, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós nos apartamos daquilo que Deus espera para nós. Então ele diz assim, vocês são adúlteros, no sentido figurado. Vocês não sabem, de novo, pergunta retórica, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aí é uma pergunta retórica porque eles sabiam disso. A comunidade que recebe essa carta era uma comunidade de cristãos verdadeiros. Eles se converteram de maneira verdadeira, igual a mim e a você. Eles aceitaram o evangelho que nos restaura, que nos liga a Deus mais uma vez. Eles aceitaram isso de maneira pura, mas por algum motivo, no transcorrer da vida deles, eles se perderam. E aí Tiago fala, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O que Tiago está dizendo é, a conduta de vocês precisa ser extremamente clara diante de Deus. Porque Deus tem uma certa antipatia com quem é morno na presença dele. Então, eu vou à igreja, mas em casa eu faço aquilo que eu gosto, eu bebo a minha cerveja, eu uso tal substância, eu continuo preso à pornografia, eu continuo preso ao adultério, preso à prostituição, eu continuo preso a essas coisas, porque o que interessa é eu ir na igreja e ouvir a palavra, porque Deus me quer do jeito que eu estou e do jeito que eu vou até Ele e não existe transformação. Esse não é o evangelho verdadeiro. É pregado por aí? É, mas não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro diz que nós precisamos ir a Cristo na forma que nós estamos. Do jeito que você tiver, você vem. Mas a partir do momento que você se encontra com Ele, Ele faz exatamente o que fez o pai com o filho pródigo.
ele coloca novas roupas, ele dá sapato, que é sinal de dignidade, ele dá roupa, ele cuida para que a natureza seja transformada, ele te dá uma base para você mudar o seu caráter que antes você não tinha. Então, o Tiago está dizendo assim, vocês conhecem a verdade, vocês precisam retornar e recobrar a consciência de vocês ao estado que vocês estavam antes. Então, qual que é o cenário até aqui daqueles que recebem essa carta? Cristãos que eram verdadeiros, que confessaram a Cristo, aceitaram ao Senhor, por algum motivo se perderam no meio dos seus interesses, o que é muito comum de acontecer comigo e com você. Às vezes nós nos perdemos nas nossas preocupações, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas aflições. Depois, cristãos que abandonaram a oração, uma vez que eles começaram a se voltar para as suas próprias vontades, eles abandonam a oração, porque orar é se constranger. Orar é apresentar a Deus o pior lado de quem nós somos. Orar é apresentar a Deus a nossa pior versão. Orar é apresentar a Deus aquela face que você esconde do seu marido, da sua esposa e até mesmo dos seus filhos. Orar é se constranger porque você fala para Deus coisas que você tem vergonha de falar para o seu pastor. Orar é constrangedor porque exige uma exposição muito grande da minha e da sua natureza. É você se despir de todas as máscaras e de tudo que você é e falar para Deus, Senhor, eu sou isso aqui, porque Deus é o único que tem condição de olhar para você com o que você é e não se contaminar com o seu pecado. Exemplo disso foi Pedro. Jesus prepara uma bacia, coloca a toalha na cintura e fala, agora vem cá que eu vou lavar os pés de vocês. E aí Pedro, sabendo que os pés era a parte mais imunda, culturalmente, para ser tocada por alguém, e sabia também que eles andaram o dia inteiro, era estrada de terra, o pé estava imundo, e Cristo era o Senhor, era o mestre, era o mestre perfeito. E ele falando assim, eu preciso lavar os seus pés. E aí Pedro fala assim, não, nos meus pés você não vai tocar, os meus pés são muito sujos, não convém que o Senhor faça isso. E Cristo diz assim, eu sou o único que tem condição de tocar nos seus pés e não me contaminar com a sujeira dos seus pés, mas tornar os seus pés limpos e puros como eu sou. Por isso que orar é constrangedor, porque quando eu e você oramos, nós apresentamos a Deus a nossa natureza real. Ali nós falamos das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições, como nós não temos liberdade de falar com ninguém, e eu aconselho que você não tenha essa liberdade com ninguém. Ela é um particular seu e uma intimidade sua com o Senhor. Jeremias diz que Deus nos dará pastores segundo o seu coração. Os pastores estão aqui para aconselhar, para ajudar, para interceder, mas as suas orações não podem ser substituídas por um aconselhamento. Não existe pastor na face da terra que seja segundo o coração de Deus ou o que for, que tenha a capacidade de substituir a sua oração e o seu devocional. Não tem, porque é lá que Deus trata o seu caráter e a sua natureza. E a comunidade que recebe essa carta abandonou esses princípios. Então você tem cristãos que eram verdadeiros, se perderam nos seus interesses, abandonaram a oração e depois abandonaram também a comunhão. É um processo, percebeu? Se perderam, abandonaram a oração. Uma vez que abandonaram a oração, abandonaram também a comunhão, qual que é a consequência disso? Brigas. Não foi o que Tiago tratou no versículo 1? Por que tem muita contenda no meio de vocês? Por que o casamento não vai bem? Por que o trabalho não vai bem? Por que a vida com os amigos não vai bem? Por que as coisas vão de mal a pior? Porque nós abandonamos a oração em algum lugar. Talvez nós esquecemos Deus em uma estante ou nós o perdemos no retrovisor e não o vemos mais. E precisamos recobrar a consciência, que é o que Tiago está falando. Olha para a consciência de vocês. Porque o Espírito Santo atua na nossa consciência, nos fazendo e nos dando conta dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados que precisam ser arrependidos. Então, nada substitui a minha e a sua vida de oração. Versículos 5 e 6, tem mais algumas retóricas aqui de Tiago, que começa dizendo assim no versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Versículo 6. Mas Ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. De novo, uma pergunta retórica no versículo 5, e ele diz assim, vocês acham que é sem razão? Vocês acham que foi por acaso? Vocês acham que foi um erro do escritor? Você acha que foi um erro do Espírito Santo que inspirou o escritor a registrar nas Escrituras que Deus tem fortes ciúmes do Espírito que Ele colocou dentro de mim e dentro de você? E a palavra ciúmes hoje em dia tem uma conotação muito negativa, né? Ela foi muito associada a relacionamento abusivo, a pessoas que maltratam em prol ou se justificam através dos ciúmes, mas esses ciúmes que Deus está dizendo aqui, não é os ciúmes de mim e de você, é os ciúmes do Espírito que habita em mim e em você, porque nós somos essa matéria de carne, ossos, tecidos, músculos,
fibras, nós somos isso. Mas Deus está dizendo, eu tenho ciúmes do Espírito que eu fiz habitar dentro de vocês. Quando vocês se converteram, levantaram a mão e aceitaram a Cristo, eu coloquei dentro de vocês um espírito de consciência de quem vocês são. Eu os transformei de criaturas para agora serem meus filhos. Mas esse espírito que eu coloquei dentro de vocês, eu tenho ciúme deles, porque ele é meu. Gênesis diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus criou o homem, esse mesmo Espírito agora é soprado dentro do homem como fôlego de vida. E Deus diz, eu tenho ciúmes desse Espírito que está dentro de você. Porque esse Espírito que está dentro de você é parte de mim. E ele nos faz estar ligados em Cristo e em Deus, através desse Espírito que ele colocou dentro de mim e dentro de você. E Deus diz, não é à toa que eu escrevi na palavra que eu tenho ciúmes desse Espírito que eu faço habitar dentro de vocês. Eu tenho apreço por esses ciúmes, por essa natureza que habita dentro de vocês. E vocês precisam se lembrar que essa natureza que habita dentro de mim e dentro de você é o que nos convence do pecado, é o que nos convence do erro, é o que nos convence que precisamos de arrependimento. E aí no versículo 6 ele diz assim, mas ele nos concede graça maior. Que graça maior é essa que Deus nos concede, se Ele já nos deu o Espírito dEle dentro de cada um de nós? Essa graça maior é a única coisa que existe no mundo que tem a condição de nos fazer perseverarmos na fé. Quando você vai chegar em casa hoje, antes de você dormir, eu espero, você vai fazer a sua oração. Aí você vai dobrar o seu joelho e vai orar, Senhor, hoje o dia foi assim, assim, assado, foi difícil, e isso e aquilo. Mas, Senhor, eu já matei o leão de hoje e eu tenho mais uma semana pela frente. Então, Senhor, eu já quero colocar o dia de amanhã na Tua presença. Eu quero colocar a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas preocupações. E eu quero pedir ao Senhor que me sustente no dia de amanhã. E você vai ser sustentado, porque isso é uma graça que somente Cristo pode fazer por mim e por você. É essa graça maior que Tiago está falando. Tiago então está explicando, ó, vocês estão confusos e estão perdidos na vida cotidiana de vocês porque vocês abandonaram a oração. E é só através da oração que Deus nos conscientiza que existe algo valioso dentro de mim e dentro de você, não eu e você, mas dentro de mim e dentro de você existe algo valioso, que é a nossa alma, e existe algo que nos dá condição de suportarmos as adversidades, que é a graça maior de Cristo. E essa graça maior é alcançada através da oração. Então existe um presente preparado por Deus para mim e para você ao término de cada oração, que é a graça, que é uma provisão superior, é uma provisão que nós não conseguimos mensurar, mas que nos faz permanecermos na presença dEle. Nós não vamos permanecer na presença do Senhor sem essa graça que a vida da oração nos traz. Então, se você abandonou a oração em algum momento, você vai ficar perdido. A Bíblia não vai fazer sentido para você, os louvores não vão fazer sentido, compartilhar a fé dentro da igreja não vai fazer sentido, você vai ser facilmente confundido por qualquer pessoa que apareça na sua frente lendo um versículo ou outro, porque nós nos perdemos do Cristo verdadeiro. Então retome a sua vida de oração. Uma vez que nós entendemos essas coisas, nós então chegamos nos versículos 7 ao 10. Os versículos 7 ao 10, em algumas Bíblias de estudo, trazem um título muito bonito, que é o caminho da bênção, ou o caminho da alegria, o caminho da prosperidade. São versículos muito fáceis e eu vou apenas ler eles para vocês, na expectativa de que o Espírito Santo traduza ao seu coração e alimente a sua alma naquilo que você precise. E traga de novo ao seu coração a alegria de saber que você é filho. Traga de novo ao seu coração a alegria de saber que nada está perdido. Que traga ao seu coração a alegria de saber que Ele tem te acompanhado de perto. E Ele não te prometeu uma vida sem adversidades, sem dificuldades, sem lutas, sem dores. Mas Ele diz que mesmo que todos te abandonassem, Ele estaria ao seu lado. Porque Ele diz que pode até um pai e uma mãe, que é o sinônimo máximo de amor, se esquecer do próprio filho. Mas Ele disse, ainda que a tua mãe se esqueça do seu próprio filho, eu, todavia, o Senhor, jamais te esquecerei. Então, olha só o caminho da bênção e da alegria que Deus revela em Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Mas como é que eu vou me aproximar de Deus? Tiago responde nos versículos seguintes de forma imperativa. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E nós já aprendemos aqui que coração na Bíblia é mente. Então ele está dizendo, vocês que têm as mãos sujas, ou seja, vocês que estão de contínuo manipulando seus próprios pecados, limpem as mãos, cessem a prática, parem de praticar, abandonem os comportamentos pecaminosos. E vocês que têm o coração dividido, limpem a mente de vocês. Então se a minha e a sua mente está dividida,
Ora, eu estou aqui na igreja, estou fazendo aquilo que Deus espera de mim. Amanhã eu volto de novo, igual o cachorro volta para o seu próprio vômito, eu volto a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A minha mente está dividida, o meu coração está dividido. Então limpa o seu coração, limpa a sua mente, para que você seja nítido diante de Deus. Deus olhe para mim e para você e nos reconheça como homens e mulheres genuinamente de Deus. E ele continua dizendo: entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E esse entristecer-se não é entristecer de ter uma vida ruim, é o entristecer de eu olhar para quem eu era e pensar assim: Senhor, como eu tive coragem de ser esse homem, como eu tive coragem de ser essa mulher, como eu tive coragem de ter esse comportamento, como eu tive coragem de negligenciar a Tua palavra e o Teu chamado tantas vezes, como eu tive coragem de abandonar a Tua palavra e a vida de oração tantas vezes que o Senhor me chamou, como que eu pude perder o meu coração para a tristeza, abandonando a vida de oração e a comunhão dos santos e encontrar refrigério e renovo através da oração. É essa tristeza, a tristeza e a decepção de quem eu era, olhar para quem eu era e falar: Senhor, eu fui isso. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo de quem eu fui, porque eu preciso ser transformado pelo Senhor. E aí ele diz mais: troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E a imagem que Tiago tinha, quando ele diz humilhem-se diante do Senhor, é porque antigamente os povos mais antigos tinham um hábito de quando eles pecavam ou se sentiam sujos espiritualmente, eles se jogavam no chão. Davi fez isso, eles se jogavam no chão, rolavam no pó, rolavam na cinza e oravam e clamavam a Deus até que se sentissem perdoados. Essa é a imagem que Tiago tem quando ele diz: humilhem-se diante de Deus, arrependam-se, confessem as suas falhas, confessem os seus erros e peçam a Deus que tenha misericórdia de cada um de vocês e se levantem dali tendo certeza que Deus os exaltará quando olhar no nosso coração e ver humildade. E aí nós encontraremos a alegria verdadeira, é a alegria de pertencimento. Eu olho para esse mundo exatamente como Asaf olha nos Salmos. Ele olha para o mundo e fala assim: Senhor, eu me entristeci porque eu vi o ímpio prosperar, eu vi o ímpio ter saúde, eu vi o ímpio ter riquezas. Mas no dia que eu entrei no teu santuário, eu entendi que o caminho do ímpio é destruição, é morte, assolação e dor. Mas os caminhos do que te seguem é o caminho de conforto, alegria e desfrutar da vida eterna que o Senhor preparou para cada um de nós. E isso é a alegria que a oração e a comunhão com Deus pode trazer para mim e para você. Quer conhecer o caminho da bênção? Tiago capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Leia em casa, releia, alimente a sua alma e lembre-se: pecados não confessados geram a ruína da minha e da sua alma. Arrependa-se hoje, enquanto há tempo. Confesse ao Senhor a sua natureza. Recobre a sua vida de oração. Volte à sua vida de confissão, porque Deus tem alegria para mim e para você. O mundo só tem dor, aflição e angústia, porque o mundo jaz o maligno, e o maligno tem 3 planos básicos: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida eterna, e nós só conseguimos viver aqui na expectativa da vida eterna, com uma vida de confissão, de arrependimento e recebendo essa graça maior que somente Deus pode fazer por mim e por você.